Sejam muito bem-vindos a mais um ExpoComcast, o podcast oficial da ExpoCom, onde a gente vai falar muito sobre e-commerce, marketplace, tecnologia, marketing digital e inovação. Sou Pedro Scripilite, mentor e consultor, e hoje, no episódio, estou aqui com o prazer imenso de receber o Kleber Vieira, que é gerente de e-commerce do grupo CVLB, Casa e Vídeo Le Biscuit. Le Biscuit. Isso aí, falar direitinho para a gente falar o nome certo, para não trazer problema depois. Não é? Kleber, obrigado pela presença. Só lembrar vocês que estão nos assistindo que o nosso podcast vai estar no YouTube. Então, segue lá, compartilha com seus amigos. Cara, que estão vindo uns insights muito legais. Eu estou aqui já alguns podcasts ouvindo e gravando. Eu mesmo, que já estou há muito tempo no mercado, estou ouvindo coisas muito importantes. Eu acho que para você que está nos escutando vai ser mais relevante e muito importante também. Kleber, vamos começar um pouquinho aí, né? Me conta a tua história. Acho que é importante falar um pouquinho do CVLB, do grupo, né, como um todo, de como vocês estão tocando a questão de transformação digital, né, que eu acho que é importante para todo mundo. Sabemos que é um grupo grande, sabemos que é um grupo que tem aí uma representatividade bem relevante no mercado. Como é que é trazer essa transformação digital do planejado até agora? Como é que foi planejado no início? Como é que está agora? Acho que é importante a gente trazer essas informações para o pessoal também conhecer um pouco mais a história de vocês. Sim, primeiro, Pedro, é um prazer enorme sempre estar falando de e-commerce, falando com pessoas de e-commerce. Isso é muito bom, essa troca é muito boa. É gostoso, né? É verdade. É muito rica. E falar um pouquinho do grupo CVLB, né? É recém-formado, né? Vai fazer 2 anos agora, né? Completando aí aniversário aí. Foi em abril de 2023 que houve, concretizamos a fusão. Então, né? Teve exatamente nos 2 anos. Exatamente nos 2 anos, né? A gente teve um namoro ali 1 ano ali namorando, né? Aquela parte mais burocrática, né? Então, e isso daí tem uns 3 anos que aconteceu, porque as duas empresas se pareciam muito. Então, houve ali um match, vamos botar assim, né? de negócio, né? E você vê que as empresas são complementares em regiões, né? É isso que eu ia falar. Muito engraçado, porque eu morei 2 anos em Salvador e a Le Biscuit lá é líder de mercado, né? Muita loja, impressionante. Shopping, rua. Que é o que a Casa e Vídeo no Rio, continua sendo no Rio de Janeiro, né? Exatamente, é isso. E aí houve essa grande oportunidade, né? Primeiro vislumbrar a gente aumentar a empresa como varejista, né? A gente está em 14 estados hoje, mas predominantemente na região sudeste com a Casa Vídeo, na região nordeste com a Le Biscuit. Né? Então, o foco hoje do grupo é esse, né? Fortalecer a marca Casa Vídeo na região sudeste, a Le Biscuit no nordeste, com 2 centros de distribuição. A gente tem Queimados aqui no Rio para Casa Vídeo, e em Camaçari, na Bahia, a gente tem o que fornece ali para a marca da Le Biscuit. Então ele começou com. Então aí a gente tem um grande desafio, dando um passo atrás, né? As duas empresas, como eu falei, são muito similares. Então as duas empresas vendem um varejo físico mesmo, né? Raiz. Muito forte, né? Muito forte. Que não tinha digital, não tinha. A Casa Vídeo, para você ter uma ideia, quando foi a primeira loja da Casa Vídeo foi em Botafogo. Copacabana, desculpa, tinha 3 filas, né? Isso daí que tinha 3 andares, não era? Uma loja grande, não era isso? Tinha na Uruguaiana, 3 andares. A primeira loja fundada da Casa Vídeo eram 3 filas, uma para você escolher o produto, outra para você pagar e outra para você tirar o produto. Era isso, uma loja com 3 filas, foto engraçadíssima, né? 3 filas enormes, e aquilo dali pra gente na época, pra Casa Vídeo, era, cara, top de linha. Né? E a Le Biscuit não é diferente, nasceu de uma empresa familiar, com loja física, com vendendo produto ali, né? Com vendedor realmente ofertando o cliente, para se tornar as 2 gigantes que são hoje, e que com a fusão fez a gente ser hoje uma empresa de 3 bi anual, né? Com 341 lojas, com 2 centros de distribuição, como eu falei, 5 mil colaboradores. Uau! É o tamanho do nosso grupo hoje. No ano passado, aquele ranking da Cielo, né, que a Cielo faz, né, a gente saiu como 6ª maior loja de departamento, grupo CVLB do território brasileiro.
Sensacional. Então, pra gente, assim, óbvio, né? A gente ainda tá num momento de fusão que a gente costuma dizer que a fusão é um desafio difícil grande, para todo né? mundo, é difícil para todo mundo. Não é em um ano que você faz uma fusão, né? Ainda mais... porque apesar de, e acho que é legal esse ponto que você toca, são culturas, apesar de serem empresas muito semelhantes no varejo, tem culturas diferentes. Sim, estamos falando de uma cultura diferente. nordestina, de uma cultura carioca, de cliente de um jeito, de cliente de outro, né? Então, assim, não é realmente, não é em um ano que as coisas vão rodar 100%, mas é muito legal ver o tamanho e como vocês estão conquistando isso aí. É exatamente isso. Quer ver um grande exemplo foi o São João, né? Pra gente aqui, né, São João era um feriado para algumas cidades, né? São João na Bahia, cara, é o que pessoal, no primeiro ano de fusão, o pessoal não tem que se preparar para o São João, se prepara. Gente, o que está acontecendo, né? E quando nós fomos ver o tamanho da venda de sazonalidade, produto sazonal para São João, de caixa de som, de não sei o que, cara, é outro país quase, né? Como diriam meus amigos da Bahia, lá ele. Lá ele. Lá ele, cara. São João lá é impressionante. Só perde pro carnaval. Sim. De tamanho, só perde pro carnaval. Eles antecipam uma férias. semana de feriado de criança. Exatamente. As crianças do colégio ficam de feriado. É impressionante. Eu presenciei lá e vi que realmente faz sentido bacana. Em relação à sazonalidade. E são sazonalidades diferentes, né? Sim, sim. A gente não... aqui, pelo menos, quem era gestor aqui na região sudeste, eu não imaginava o quanto que tinha de oportunidade, que tem de oportunidade nessa sazonalidade lá. Né? E aí surgiu essas questões de a gente entender qual o cliente, né? O cliente da Le Biscuit é um, o cliente da Casa e Vídeo é outro. Perfeito. Algumas coisas são similares, outras não. Então a gente começa a entender aos poucos, né, quais categorias fazem mais sentido de um lado, quais categorias fazem mais sentido de outro. E nisso tudo, óbvio, né, a gente entra com o digital, né, onde o nosso digital vamos botar assim, o grupo CVLB já entrou com digital muito forte, né, com a estratégia de digital muito forte nas duas bandeiras. Vou aproveitar essa tua deixa, né? Você levantou a bola para mim, agora eu vou cortar. Cara, e qual foi os grandes obstáculos desse processo? E não só do processo de e-commerce, mas do processo de marketplace. Olha que tem capciosa pergunta. Não, de marketplace principalmente é bem... Porque você sabe que o marketplace a gente vai fazer 4 anos de Casa e Vídeo, né? De marketplace Casa e Vídeo. A gente fez um teste inicial, né? Quando a gente... Porque a Casa e Vídeo nunca vendeu linha branca, por exemplo, né? Fogão, geladeira. E aí a gente viu que a marca se identificava tanto com carioca, que vários gerentes de loja, funcionários de loja, o cliente chegava, conta isso pra gente, que o cliente entrava dentro da loja, onde que fica o fogão? Não, senhor, a gente não trabalha com fogão. Claro que trabalha, eu comprei da minha mãe aqui. Não, senhor, você não comprou da minha mãe. E aí, de repente, ficava ali, sei lá, confundiu com as outras casas que tem, né? E cismava que comprou na Casa e Vídeo. E foi um dos pontos de atenção que a gente tinha que ter. Cara, se a gente quer atender bem o nosso cliente, a gente tem que ter o sortimento para atender, né? O sortimento mais completo, um sortimento que a gente vai conseguir ofertar e com qualidade. E vamos ser marketplace? Vamos tentar. Né? E aí nós fizemos inicialmente aquelas integrações só entre as plataformas, né? Integramos o seller com marketplace por ali. E aí eu, toda a minha experiência de ser marketplace, eu botei um analista e eu vou dar conta, né? E aí eu comecei a ver, rapaz, não foi bem tem assim. Financeiro, tem fiscal, tem match de produto, tem curadoria de produto, tem não sei o que, esse negócio dá trabalho. E por outro lado, a gente integrou uma grande indústria de linha branca, o negócio começou a vender. E eu disse, cara, e aí todo mundo disse, não, vai dar certo, hein? Viu? Tá vendendo. E o pessoal procurando. Eu disse, tá dando certo a venda, mas o outro lado tá colapsando uma barbaridade, né? E em 6 meses a gente viu, não, a gente tem que ter uma estrutura, né? A gente tem que ter um setor realmente com todos os seus, né, todos os seus cargos, todas as suas funções ali bem definidas e um sistema, parceiros para suportar isso.
né? Porque eu costumo dizer que fornecedor tem muito, né? Parceiro a gente... essa informação, muito bem levantado isso. Não é? Então a gente foi atrás de alguns parceiros realmente, e a gente foi muito honesto, né, no início, tanto com o seller quanto com os parceiros. Porque a gente falou, cara, a gente está começando nesse negócio, né? Não sei como que vai ser amanhã. Então a gente quer tentar, né? Estamos aqui com disposição, diretoria apoiando, vamos para dentro. E aí fizemos o nosso Seller Center funcionar, tivemos experiências ruins com repasse de empresas que prometeram mundos e fundos. Cada vez mais eu vou aprendendo que o time comercial, quando vai te vender, né? Eu acho que ele não está bem alinhado com o cara do back-office lá atrás, né? A gente já vai aprendendo. Gente, isso é uma informação muito relevante de quem está gerindo um grupo grande. Olha, que a gente pode trazer para os pequenos também. Sim, sem dúvida. Às vezes o comercial, e cara, não é para criticar o comercial, pelo contrário, não. Mas às vezes eles não estão alinhados com as expectativas e realidades do time tecnológico. Isso é muito importante que você trouxe, Cleber. Na hora de vender, o cara lá faz. Não, deixa com a gente, um mês está pronto. E aí quando você ia para a prática, o cara, roadmap aqui é de tantos meses. Não é bem assim. Não é bem assim, é porque o cara que vendeu, ele não entende muito bem. E aí eu aprendi outra coisa muito importante, né? Como é bom a gente conversar com pessoas do ramo, né? Como é bom a gente trocar bastante com pessoas do ramo, né? E aí foi um aprendizado que eu trago para qualquer coisa hoje, né? Aonde que está integrado, vou falar com alguém, vou ligar para alguém, passo um WhatsApp, hoje a gente nem liga mais, né? Toda hora um WhatsApp para lá, um WhatsApp para cá, passo uma mensagem, pergunto para alguém. E aí eu sempre pergunto para alguém que está usando, pego ali um feedback, como que é, o lado ruim, o lado bom. Também quando só escuto o lado bom, também eu fico desconfiado, né? Não, é muito excelente. Eu digo, não. A gente trabalha com tecnologia, a gente sabe que não existe 100%, né? Tem um 90, 80, 95, tá bom, funciona. Isso. A gente sabe que vai ter problema, né? Isso. Mas uma coisa que eu acho que é relevante, de novo, que você trouxe, o nosso mercado, ele é muito cooperativo. Sim, demais. Eu acho que um dos objetivos até do Expo e Concast é isso, é trazer pessoas que gostam de falar para os nossos ouvintes aqui, esse tipo de informação, trazer esse tipo de informação. Porque o nosso mercado, às vezes a pessoa está com medo de fazer, cara, conecta com algum cliente, conecta com alguém que já fez, para saber, conversa, e a galera vai te receber. Às vezes demora para responder, porque tem as obrigações do dia a dia, mas responde. A galera, pelo menos as experiências que eu tenho são sempre positivas, e eu acho que você está trazendo isso também. Sim, e é um divisor de águas. Quando você começa a aprender a fazer isso, você cai em menos erros, você é mais assertivo, né? Vai errar, né? Vai errar, né? Mas vai errar menos um pouquinho, né? E aprendo que o mais barato vai sair mais caro, né? Porque geralmente quando a pessoa vai fazendo orçamento, vai apertando, e aí você acha que vai ganhar dinheiro, depois você perdeu mais do que você ganhou, você tentou economizar muito. E são aprendizados que eu fui tendo ao longo do tempo de construir um marketplace. E aí depois eu fiquei naquela, como que eu vou trazer agora os grandes sellers, né? Como que eu vou me diferenciar para dizer o grande seller, vem vender na Casa e Vídeo, né? E aí eu olhava para o lado, não vou citar nomes, não tem problema nenhum, né? Eu olho o Meli de um lado, Magalu de outro, Casas Bahia de outro. Gigantes, né? Os caras com não sei quantos milhões de tráfego, e eu disse, cara, como que eu vou falar pro cara, olha só, olha um pouquinho para mim aqui também, né? E eu disse, cara, a gente tem que se diferenciar, né? Então eu fui começando a trazer coisas diferentes, né? Que esses caras não trazem, né? Aí exemplo, né? Um exemplo que foi até um feedback, quem me trouxe foi o pessoal do financeiro, até trouxe para mim, foi a questão da norma do Banco Central, que diz que a gente, marketplace, não pode, né, custodiar o dinheiro do seller. E claro, tecnicamente a gente não é especialista nisso, mas quando eu vi isso eu fiquei pensando assim, caramba, mas quando eu olho os outros, né, tudo bem, pode ser que ele não faça a custódia direto mas é o banco dele, né, o gateway dele, né, então, cara, vamos trazer um parceiro para dentro,
E eu vou garantir a esse seller que tudo que ele vender está garantido ali na conta dele, né? Eu não tenho risco. Eu não tenho risco com ele, né? Não tem aprovação de crédito, igual alguns sellers às vezes vêm para a gente dizer isso, mas eu vou levar para o nosso financeiro para aprovar o crédito. Eu não falo, não tem aprovação de crédito, filho. Em nenhum momento seu dinheiro vai passar por minha conta. Não, ó, isso daqui é o fluxo, né? Passou no checkout, o checkout vai splitar, já vai cair numa conta do seu CNPJ, só depende de você descer da sua conta digital para sua conta corrente. Uhum. Né? E aí começou a ser diferencial isso, começou a diferencial quando eu comecei a botar loja física para vender o 3P. Isso é muito legal. Cara, isso é muito inteligente. Não é uma coisa simples, mas é muito inteligente. Demoramos um pouco para apertar todos os parafusos. Você sabe que a prateleira infinita é engraçada porque a gente fez algo, pensamos em algo muito mirabolante primeiro, né? Na Le Biscuit eles têm um histórico que eles começaram a botar totem, aí depois botaram o QR Code, e aí o Rodrigo, que é o nosso CTO hoje, né? Ele fala isso, né? Não sei se eu posso falar, puto da vida, cara. Ele fala isso. O que foi, Rodrigo? Não, para me mostrar que fazia sentido, ele botou QR Codes enormes no meio da loja, dizendo assim, escaneia compre aqui e você vai ganhar 50% de desconto. E ninguém escaneava aquela merda. Ninguém escaneava. Ele ficou indignado, tirou tudo. Ele disse, cara, o pessoal... trabalho, merchandising, um custo danado. E aí, em paralelo, a gente tem que saber que ia fazer a fusão ainda. Eu, na minha maravilhosa ideia, eu construí com o pessoal de merchandising, um totem também prata, futurístico, né? Na loja, na inauguração do Shopping Vitória, em Espírito Santo, né? Aí nós fomos para lá, né? O totem lá bonitão, passando os produtos, toque aqui para comprar. E a inauguração, a loja cheia, e todo mundo passa para lá e passa para cá. E o senhor quer vir aqui? Não, tô bem. Ninguém tocou no totem. Ninguém tocava no bendito do totem. Eu disse, cara, não é possível, gente. E aí a gente foi, né, vendo que não, nossos clientes não vão ser autosserviço ao ponto de chegar num totem e fazer uma compra diretamente num totem, né? Ele não vai querer escanear o QR Code ali no coisa, ele quer o produto da prateleira, ele quer alguém para atender ele. Quer alguém para ajudar, né? Quer alguém para ajudar. Vamos usar uma palavra que eu uso muito, que é o nosso consumidor é carente. Exato, tem que ter uma atenção. Atenção, pegar na mão, ajudar, olha como faz. E vem um desafio grande pra gente, que a gente é uma empresa de autosserviço. A gente não tem a figura do vendedor. Sim. Né? E aí vem um desafio, a gente tem que atender esse cliente com um produto que não está na loja e ao mesmo tempo eu não consigo colocar a figura de um vendedor esperando ele. Foi aí que a gente botou um lema dentro da empresa, que hoje é um lema da empresa, que é acabou, não tem. Associado que for pego falando não tem, vai brigar com ele. Não é possível. Que o cliente tem geladeira, senhor, a gente vai ver. Só pode falar que não tem depois que passar pela prateleira infinita. Então, o cliente, como você falou, um pouco carente, ele vai até um funcionário. E ali está o gancho da venda. Né? E ali, quando ele vai, a maquininha está ali, o tablet ou o celular está ali. E aí vem aquela experiência que eu falei, que é a experiência física. A gente colocou o app e uma maquininha de cartão via API. Então, a gente usa o Sales App da Vetex, né, para fazer isso. Então, ele se comunica via API, então o cliente não tem aquele receio de estar botando os dados dele do cartão em algum lugar. Ótimo. De mandar o link para o celular dele, porque eu mandava o link, o cliente não sabia pegava... usar. Eu vou dar uma volta depois, porque o cara não sabe usar. É isso. Aí outra coisa é essa TV aqui que o senhor quer, 70 polegadas, é essa mesmo, pô, tá o preço ótimo. Então, fechei a venda, só passar na maquininha aqui, vai sair até ótimo. O canhotinho, que ele adora, aquele papelzinho que não serve pra nada, mas ele adora guardar aquele papelzinho ali da carteira. É verdade. E falo pela minha mãe. Não é? Eu sei, é verdade. Eu rezo pra ninguém me entregar aquele bendito daquele papel no posto de combustível. Não, por favor, não. Não, quase eu tô pagando mais pra Deixa eu até aproveitar, a gente daqui a pouco vai acabar, tem mais uns minutos aqui, mas eu queria, você tocou num assunto que pra mim é muito importante e eu acho que foi relevante nas tomadas de decisões de vocês, tecnologicamente falando. Sim. Como é que foi
desenvolveram uma solução própria versus soluções terceiras. Como é que foi tratado isso dentro da empresa? Até para isso, por exemplo, você comentou do Sales App. Você está usando o Sales App, conectado numa maquininha, o teu cliente funciona melhor. E aí? Quais foram os gatilhos que fizeram você para esse tipo de decisão? Foi velocidade. E a gente sabia que tinha ali um fornecedor que conseguia entregar para a gente no modo mais rápido. E o que eu falei sobre parceria mesmo. A gente via que tinha gente ali que de repente tem um know-how melhor do que a gente. Que ajudava nesse momento. Exatamente. A gente não nasceu para construir um seller center, por exemplo. Nós não nascemos para construir uma prateleira infinita. De repente a gente sabe fazer um bom PDV ali, oferta e garantia estendida, aquilo dali a gente ali é bom. No físico vocês ali a gente é bom. São detentores de conhecimento. O X ali no site, tem gente boa pra caramba dentro de casa, a nossa TI é muito boa, mas para desenvolver isso e fora isso, está integrado com tanta tecnologia que precisa estar integrado, né, com outras tecnologias e está atualizando isso o tempo inteiro. Então, isso daí foi o fator decisivo. A gente ter um parceiro realmente e que a gente encaixou hoje as peças tão bem que hoje quando vem uma pessoa de fora oferecer alguma coisa, eu já falo ao pessoal, tem que estar muito redondo. Me mostra onde está rodando muito redondo para mim pensar em trocar. Isso é muito importante, eu acho que a gente vai por um caminho. Outro dia me perguntaram exatamente isso. Mas por que não desenvolve internamente? Cara, às vezes tem um cara que está melhor preparado, com um know-how melhor do que você e que pode ser um grande parceiro na tua jornada. Eu acho que o que você traz é uma informação super valiosa para empresários olharem isso de uma maneira, eu vou desenvolver em casa. Cara, às vezes desenvolver em casa vai ser tão caro que não vai fazer sentido nenhum. E fora que a atualização, você tem que estar sempre... Exatamente. O seu custo com uma meia hora vai ser... A gente está nos 5 minutinhos finais aqui, então tem duas coisinhas aqui que eu acho que são legais. A primeira quais foram os grandes aprendizados, Kleber? A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, você está com 19 anos de Casa e Vídeo. Sim. Nesse cenário, né, você deve ter passado por diversas áreas e agora na área digital. Qual é o grande aprendizado que a gente pode trazer dessa jornada e talvez compartilhar aí? E para fechar, junto com essa tua resposta, um insight que você acha, ou os insights que você acha importante para a nossa audiência que está aqui, pessoas novas, pessoas que já estão no mercado, ou que estão com dúvidas, ou que estão com desafios e não sabem como ir para a página seguinte, né? Traz para a gente isso aí que de novo, não existe, né, regra. Sim. Mas o que você traz aí com a tua experiência que eu acho que é super importante e relevante de mercado? Acho que a primeira resposta, acho que eu vou levar mais para o lado pessoal. Perfeito, né? É isso mesmo. E vou citar um exemplo recente, né? Eu falei há pouco ali no palco que as pessoas passam por mim na empresa, né, e ficam perguntando, Kleber, mas é difícil te ver triste, né? Você passa no corredor, você implica com alguém, você passa, você brinca, você tá, cara, a meta não veio, mas, cara, você no outro dia tá com uma disposição, tá com uma vontade. E eu acho que isso se chama inspiração, né? A gente tem que cada dia acordar para você fazer algo novo, né? E aí abre um parênteses, né? Há 3 semanas atrás, na mesma semana, para você ter uma ideia, minha mãe estava internada no CTI do hospital. Eu estava trabalhando e indo no hospital ao mesmo tempo. Minha filha foi diagnosticada com uma escoliose que precisa ser cirúrgica. E eu recebi as notícias assim, uma atrás da outra, né? Escadinha. E no trabalho eu estava zen, né? E claro, a cabeça mil, você fica com a cabeça mil, você não consegue desligar ao mesmo tempo. Quando eu falava com algumas pessoas, eu falava, não é possível. Kleber, pelo amor de Deus. Gente, preste atenção, é por causa deles que eu estou aqui. A minha família é minha inspiração. Quando eu saio de casa, né, olho para os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, uma idade ótima, né? Um vai fazer 16, o outro vai fazer 14, uma idade ali, né, que eles começam a parar de te escutar, o mundo, sei lá o que acontece. Opinião própria. Então, um beijo para eles, João e Júlia, a razão da minha vida, da minha existência, então,
eu olho para eles, olho para minha esposa e cada dia que eu saio de casa eu penso fazer algo diferente, inventar moda, como diz, a gente tem que sair, pensar fora da caixa, às vezes a gente tem que fabricar a caixa, né? Porque às vezes não tem nem a caixa para a gente pensar do lado de fora. E 19 anos para mim de empresa, as pessoas podem achar maçante, mas é porque cada momento eu transformo a empresa em um momento diferente para mim, um desafio diferente, eu vou abraçando algo diferente, né? O e-commerce, eu comecei no e-commerce como um site puramente, né? Fundei o Marketplace Out dentro da companhia, aí depois saí para fazer o Marketplace e fui construindo, né? Quando eu olho para trás hoje, óbvio, né? Uma equipe toda junto, ninguém faz nada sozinho, mas é gratificante você ver que você se movimenta e você vê os resultados vindo e você não deixa aquela mesmice, ou até mesmo aquelas pessoas que vêm cansadas, aquelas pessoas que trazem aquele clima pesado, né, para o seu dia a dia. Cara, eu dou o máximo. Começa a inspirar as pessoas, né? Eu dou o máximo de mim todo dia, né? E eu acho que por último a sua pergunta foi o que eu posso deixar, né, para as pessoas que estão hoje acompanhando esse podcast. Primeiro eu queria dizer que seria ótimo se você trabalha no e-commerce e pudesse acompanhar os conteúdos do podcast, porque eu acho que nada mais rico, nada mais enriquecedor do que essas trocas, né? Volta e meia eu estou lendo matéria, estou de vários sites de e-commerce, estou trocando ideia e é ali que a gente vai aprendendo, né? E a outra é isso, a gente, cada dia, a gente se inspirar para sair de casa e fazer algo novo, fazer algo diferente. E a gente trabalha com e-commerce, a gente trabalha com inovação. Cada dia é uma novidade, né? Cada dia é uma novidade. Então é isso, não pode cair na mesmice, não pode cair na rotina. Eu costumo dizer que de tédio a gente não morre no e-commerce. É verdade. E vamos para dentro, vamos inventar coisa nova, vamos fazer coisa nova. Kleber, bom, mais uma vez eu queria te agradecer, cara. Obrigado. Foi ótimo, que história bacana. Eu não te conhecia pessoalmente, sei a história, óbvio, do projeto. Mas é um prazer ouvir, de novo, contar histórias, ouvir as histórias. A gente, como trabalha no e-commerce, nos tornamos grandes contadores de história. Sim, porque temos muitas, né? Demais. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigado pela participação. E você que está nos ouvindo, segue lá a gente no nosso podcast. Como o Kleber falou, muitas vezes você está procurando uma dúvida, você está procurando algum insight e a gente está trazendo aqui para vocês. Vem para o Expo Ecomcast e vamos trabalhar junto, que a gente está com esse crescimento em parceria e união aqui dentro do Rio de Janeiro. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.